Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos que já estão em pé, em reverência à palavra, vamos ler Gênesis capítulo 45, o versículo 5 e o versículo até o versículo 8. Gênesis capítulo 45, do versículo 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Podeis vos assentar. Como é maravilhoso estar na casa do Senhor. Eu não me canso de adentrar esse lugar. Todos os lugares a gente sente a presença de Deus, porque a presença de Deus está na nossa vida. Mas este lugar consagrado ao Senhor, ele é um lugar diferente. Então, quando nós entramos neste lugar, uma porção dobrada nos enche de alegria, de prazer, de regozijo de estarmos na casa dele. Anteriormente, a irmã Dilda me deu um tema para mim falar sobre resiliência. E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e ainda aprender com aquela situação. É de não desanimar, é de não parar, é de não desistir diante de uma situação. E ter a mente flexível e um pensamento otimista. Como manter metas claras e a certeza de que tudo passa. Então, basicamente, sermos resilientes diante de uma crise, diante de uma adversidade, diante de um problema, nós nos mantermos firmes, convictos em Deus, convictos na palavra de que tudo vai passar e que as coisas vão se ajeitar e que tudo está no controle de Deus e que Ele fará por nós coisas extraordinárias. É nós percebermos que o deserto passa e nos mantermos firmes. Resiliente é nós andarmos no deserto, estarmos no deserto, mas sabermos que ele acaba e que nós atravessaremos a linha de chegada cantando o hino da vitória. É nós nos mantermos firmes, assim como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e lá do outro lado Miriam cantou o hino da vitória. É nos mantermos firmes, é não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Não é olharmos para A ou para B e pararmos no meio do caminho. É nós mantermos as nossas convicções cristãs, é nós nos mantermos com o caráter de Cristo, olhando para Cristo e não para A e nem B que ficou na beira do caminho. Isso é nos mantermos resilientes em Cristo. E se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, a história de José, esses últimos versículos que eu li aqui são versículos que eu amo, porque eu vejo que mesmo em uma situação em que o homem provocou, mesmo numa situação em que José foi posto contra a sua vontade, mesmo numa história que nos assusta, e no meio de uma família, nós vemos o agir de Deus. Eu acho interessante, eu acho assim de uma perspectiva grandiosa quando ele diz assim, agora pois não vos entristeçais,
nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação Deus me enviou. Deus me enviou. E ele volta a falar isso no versículo 7 e volta a falar no versículo 8. Deus me enviou. Então a história de José é uma das histórias que nos inspira e que nos mostra com clareza o que é ser resiliente. José, vamos só recapitular um pouquinho da história de José. Ele passou 13 anos, de quando ele foi vendido para os seus irmãos, até ser abençoado, até atravessar o deserto, até passar a faixa de chegada. Foram 13 longos anos. Para quem não está no deserto, 13 anos voam. Mas para quem atravessa um deserto com um pouco de água no cântaro, um deserto é uma vida. E nós conhecemos a história de José, e eu vejo aqui a extraordinária soberania de Deus. Eu vejo aqui a extraordinária mão de Deus movendo tudo, cuidando de tudo, mudando as peças do lugar, pegando os nossos erros, os nossos acertos e ajeitando para montar um quebra-cabeça que é perfeito no final, para a conservação da vida. Então José, ele foi um jovem, uma criança, né? Um adolescente, amado pelo pai e odiado por seus irmãos. Alguns autores, escritores falam dessa semelhança de José e Jesus, né? Odiado pelos seus irmãos, mas amado do pai. Os irmãos de José, eles tinham por ele muito ciúme, porque Jacó, na sua inocência talvez, demonstrava mais amor a José por ser filho de Raquel do que os demais. E isso causou um ciúme muito grande naqueles irmãos. E José foi vítima de conspiração devido a esse ciúme. Quando José sonhava, eles zombavam dos sonhos de José. E José foi despido de sua túnica. Túnica era, para os irmãos de José, era a prova de que o pai o amava mais. E para José era apenas uma túnica, mas para eles não. Era um emblema de que ele era diferente, de que Jacó o amava mais. E por causa disso, um certo dia, quando Jacó manda José ir verificar como seus irmãos estavam, e se a gente olhar para a história, a gente vai ver que há 2 anos atrás houve aquela confusão, né, que os irmãos guerrearam com aquele povo e mataram os homens lá no 7º dia, depois de das dores da circuncisão, né? Então Jacó, ele tinha uma preocupação constante quando os filhos estavam pastoreando ovelhas. E aí Jacó manda José só ir ver como eles estavam. E José, em obediência ao pai, vai lá e é rendido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que de longe eles viram José e de longe eles arquitetaram. Jogaram José no poço em primeira mão. Depois, quando viram os compradores de escravos, né, já começava aí o tráfico humano, né? E aí eles venderam José por uma terra estranha. Despiram-se da sua túnica e o venderam como escravo. E eu acredito que o lamento de José, a fé e a confiança de José dentro do poço foi a mesma que o seguiu. Ali começou o deserto para ele. Ali começou a prova de que ele era ou não era resiliente, do amor que ele tinha a Deus ou ele não tinha. E José foi vendido ao Egito, foi parar na casa de Potifar, não é verdade? E toda aquela história de novo, com aquela mulher que induzia ele. Mas ele tinha uma convicção, ele tinha um caráter. Ele estava longe do pai, da mãe, da
da sua religião, da sua igreja, mas ele, lá onde ele estava, mesmo no meio do deserto, talvez para qualquer outra pessoa dissesse o momento ideal para me afastar, porque o meu Deus não permanece fiel para comigo. O meu Deus já permitiu que eu fosse lançado no poço, que eu fosse vendido como escravo, que eu passasse por muitas terras e que eu esteja aqui tão longe, agora sendo acusado, mas ele permaneceu fiel. E da casa de Potifar ele desce mais um pouco e ele vai para a prisão. Mas a mão do Senhor estava com ele por onde ele estava. A Bíblia relata que quando ele estava lá na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperava por causa da fidelidade dele diante de Deus, por causa da resiliência dele de dizer assim: eu sirvo a Deus não por aquilo que ele pode me dar, mas por quem ele é. E ficou preso por alguns anos. Teve os sonhos, os dois, o copeiro, e voltaram. Ele interpretou os sonhos dos dois, e os dois, quando chegaram lá fora, se esqueceram dele. Mas José permanece fiel. E o versículo 45, o versículo 8, nos diz que Deus o levou. Não foi o homem que o levou. Anteriormente o Senhor já tinha falado que a descendência de Abraão ia descer ao Egito, ia se levantar de lá. Não é verdade? Já tinha dito. Mas será que era esse o meio que Deus ia usar para levar? A gente não sabe. Podia ser outro. Mas o que eu quero que a gente entenda nessa noite é que mesmo que a história não esteja acontecendo da forma como a gente acha que ela deve acontecer, Deus sempre está no controle. Deus sempre está direcionando as situações. Deus sempre está falando. Deus sempre está agindo. Porque as coisas fogem do nosso controle, não do controle soberano de Deus. As coisas fogem da nossa perspectiva, da nossa capacidade humana, mas da capacidade do domínio do Senhor, ela não foge. E o Senhor foi contornando, porque José, ele poderia ter sido vendido para qualquer nação, para qualquer outra nação no caminho, antes ou depois do Egito. Mas ele foi vendido para o Egito. Foi no lugar certo. Não foi coincidência. Porque na palavra não há coincidência. Quando Deus quer algo, não há coincidência. Certo que Faraó tem um sonho. Certo que já se passaram 13 anos. Ele poderia dizer muito bem: Senhor, eu consegui esperar e orar por 5 anos. Mas agora eu desisti. Senhor, já se passaram 10, uma década que eu não vejo o rosto do meu pai. Eu já cansei, eu já desisti. Ficou para trás. Mas ele não fez isso. E passaram-se 12 anos, 13 anos. E o Senhor se lembrou dele. Não que Deus se esqueça de nós. Se lembrou no sentido de dizer assim: hoje o deserto acaba. Hoje é um basta. Porque para o Senhor só basta uma palavra. Eu fico extasiada. Eu amo ler o capítulo 1 de Gênesis, a criação. Porque quando eu olho pela minha janela, que eu vejo a natureza, que eu olho o mar, que eu vejo tudo, eu fico imaginando que bastou uma palavra. Haja. E tudo se fez. E José espera longos 13 anos. Até Deus dizer: basta. O deserto acabou. Basta daquele menino humilhado, daquele menino lançado no poço, daquele escravo que já sofreu injúrias e foi até jogado no cárcere inocente. Basta, porque agora vai ser o governador do Egito.
Deus nos mostra sermos resilientes. Deus nos testa e nos faz resilientes porque Ele quer algo mais de nós. E aí, sobre resiliência, eu lembro de Ana, mãe de Samuel. Aquela mulher, ela também poderia ter desistido. A Bíblia não relata, esse relato fugiu da minha memória. Quantos anos ela orou? Quantos anos ela orou para que ela fosse mãe? Talvez ela pudesse ter desistido. Senhor, acabou as esperanças, acabou o tempo. Já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, e eu continuo orando, amargurada de alma, e nada aconteceu. Até que um certo dia, Deus não só queria que ela fosse apenas uma mãe, porque quando Deus testa a nossa resiliência, quando Deus diz assim: você é resiliente e eu vou te testar, e eu vou te dar graça, e eu vou te conceder o que é necessário, porque Ele quer nos usar muito mais, porque Ele tem um propósito naquilo tudo. Deus, Ele não se alegra em nos ver sofrer, Ele só tem um propósito, e o propósito é sempre sobre Ele, não sobre nós. E o propósito de Deus para a Ana era que ela fosse mãe de um sacerdote. Ela só queria um menino correndo pela casa. Ela só queria um menino para o povo não chamar mais ela de pecadora. Ela só queria um menino para alegrar os seus dias. Mas Deus queria dar a Ana o privilégio de ser mãe de um sacerdote. E que sacerdote foi o profeta Samuel? E por isso que ele aprovou e a ensinou a ser resiliente. E aí eu me alegro na história falando sobre resiliência de Josué e Caleb. Números capítulo 13 e o versículo 20, ele diz assim, cadê o versículo 20, 13 e 20? Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primeiras uvas. O versículo 14, do 6 ao 9. Diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha o segredo, se o Senhor se agradar de nós, então nós nos porá nesta terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não estejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. O versículo 24 diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que ele entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Glória a Deus. Perseverança, resiliência. Moisés mandou 10 espias. Dos 10, 8 voltaram assombrados. 8 que viram o mar se abrir. 8 que tinham uma coluna de fogo que os cobria à noite e uma coluna de nuvem que os cobria durante o dia. 10 que comeram maná. 10 que comeram do mesmo maná. 10 que beberam da mesma água que brotou da rocha. Mas só apenas 2 foram resilientes. Apenas 2 disseram: a terra mana leite e mel. A terra é habitada por gigantes. A terra tem dificuldades, mas quem está conosco é o Deus que nos tirou com mão forte do Egito. Então vamos e a conquistamos, porque a terra é nossa, porque é promessa. Se a promessa de Deus, ela se cumpre.
os outros 8 disseram: estão loucos, estão loucos. E a Bíblia diz que todos os demais e as suas descendências morreram no deserto. E quem entra nessa terra, dessa perseverança, dessa atitude resiliente, de não olhar para trás, de não desistir, mas ter convicção no Deus que entregou a promessa, foi Josué e Caleb e a sua descendência. Então nessa noite o Senhor nos convida a sermos resilientes. Nós não viemos a essa terra para servir um Deus, para olharmos para trás e virarmos estátua de sal. Nós não viemos para cá, nós não conhecemos esse evangelho. Nós não podemos ler essa palavra e olhar para trás. Podemos até chorar às vezes no meio do deserto. Podemos às vezes até fazer como Elias, querer nos esconder na caverna. Mas o mesmo Deus que nos tira da caverna, como tirou Elias, o mesmo Deus que nos sustenta, o mesmo Deus que foi com Paulo, com Caleb, com Josué, com Samuel, é o mesmo Deus que é conosco. Nós é que mudamos, nós é que olhamos para trás, nós é que ficamos lambendo feridas, nós é que ficamos chorando, nós é que ficamos duvidando da soberania de Deus. Nós é que não firmamos a nossa mente, o nosso coração nessa palavra. Que nós possamos nessa noite criar convicção no nosso coração, dizer: Senhor, eu serei resiliente diante de tudo que nos acontece, porque a tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores. E ponto. A tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, ó: em tudo somos atribulados. Acharam aí? Leiam comigo essa passagem, irmãos. O tempo já foi, mas vamos ler essa palavra juntos. Eu quero que vocês coloquem essa palavra no coração de vocês e permaneçam firmes. Diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimados. A luta vem e nos deixa atribulado, nos deixa angustiado, que a dor aperta, que o coração aperta, que as lágrimas caem, que a gente se joga no chão e diz: Senhor, mas o que a palavra diz? Mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Nós não estamos sós. Assim como o povo de Israel não estava só, assim como José na cova não estava só, assim como José escravo não estava só, assim como ele governador do Egito, ele não estava só. E o mesmo Deus que regia a vida dele, o mesmo Deus que regia o universo, é o mesmo Deus que rege a minha vida e a sua vida. Eu sei que todos nós aqui nessa noite possamos olhar e dizer assim: irmã, mas eu estou abatida, mas não destruída. O versículo 9 no final diz: abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. E como é que eu faço, irmã, para ter resiliência? É bem simples. É só nós tentarmos e praticarmos as disciplinas cristãs. Quais são as disciplinas cristãs que nos são ensinadas desde a infância, desde que a igreja é igreja? É comunhão com Deus. É comunhão com Deus. Quem não tem Deus, quem não desfruta da comunhão com Deus, não consegue andar nesse mundo e ter a cabeça erguida. Não consegue passar por uma luta sem desanimar. Não consegue vencer porque joga a bagagem para fora, porque deixa a cruz de lado. E a comunhão com Deus, ela só vem através da oração, porque a oração é conversar com Deus, é falar o que está no seu coração, é abrir o seu coração para o Pai e dizer: Senhor, tu está vendo isso? Eu estou falando isso, olha o que isso está acontecendo. Não que tu não saiba, é só porque eu tenho necessidade de falar.
é comunhão, é querer estar perto. Oração é porque eu gosto da Adriana, eu gosto de vê-la, eu gosto de abraçá-la. E Deus, Ele quer estar perto de nós. Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Ele quer que a gente tenha saudades dEle. Eu vou perguntar e não quero que ninguém levante a mão. Você já sentiu saudade de estar com o Pai? Você já passou um dia no trabalho com muita correria, com muitos afazeres, e pensou assim: eu quero chegar em casa e dobrar os meus joelhos porque eu estou com saudade de Jesus. Ou você corre e liga a televisão, ou você corre e acessa o celular. Ou então quando você diz assim: hoje é domingo e eu quero estar na casa de Deus. Isso é comunhão. E nós só podemos conseguir ser perseverantes se nós tivermos comunhão com Deus. Através da oração, através do jejum. Porque o jejum, ele não é para me pedir coisas. O jejum não tem a finalidade de eu vou jejuar para ganhar um carro, uma casa, uma bênção. Não, o jejum é para sacrifício. É para quebrar o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, o nosso egoísmo, o nosso pecado. É para nos quebrantar, é para nós chegarmos à presença de Deus com mais submissão. É para nós dizermos assim: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Através da leitura da palavra. Porque quando o desânimo vem, e ele vem no meio da luta, não vem me dizer que para um vem, para outro não vem. O desânimo, o medo, a dúvida, ela vem porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele não brinca de ser nosso adversário. Ele não está brincando só. Ele quer ver-nos na lona, no chão, jogados. E aí, o que eu tenho que ter? O que eu tenho que trazer à minha memória? Não são livros de autoajuda. Não são frases bonitas que a gente vê pela internet. O que eu tenho que trazer à memória, o que está escrito em Lamentações. O que eu tenho que trazer à memória é aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra, que é fiel, que é verdadeira. A Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra não passará. E essa palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores. Essa palavra diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Essa palavra nos garante. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lê-la, eu tenho que conhecer, para quando a dúvida vier, o medo vier, a tentação vier, a ansiedade vier, eu ler e repetir: a tua palavra diz isso. Como foi que Jesus lá no deserto combateu o inimigo? Com a palavra. Não foi com livro de autoajuda, não foi com frases de efeito, não, foi com a palavra. O evangelho, ele é simples. Para nós sermos perseverantes, para nós sermos resilientes, para nos mantermos firmes, nós precisamos ler a palavra e guardá-la no nosso coração, para quando tudo vier, a gente rebater com a palavra. Então que nós possamos aprender e pedir do Senhor: Senhor, eu preciso ser resiliente, porque a adversidade, ela bate a nossa porta, cedo ou tarde. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo assim: não é se a dificuldade, um momento difícil, o deserto bate a sua porta. Não é se ele vai bater, é só quando ele vai bater. E aí eu lembro de uma frase da irmã Maria Olívia há muitos anos, assim que eu cheguei, que eu gravei no meu coração: nós precisamos ter depósitos diante de Deus. Nós precisamos ter comunhão diante de Deus. Nós temos que ter nesse momento a palavra gravada na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos ter uma vida de jejum, de leitura, de congregar, de adorar, de buscar, de servir a Deus, para que nós possamos ser resilientes. Paulo venceu, José venceu, Daniel venceu, Jesus venceu. Nós
também venceremos em Cristo Jesus. Que essa palavra fique guardada no nosso coração. Com a liberdade do pastor, eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Eu sei que todos nós nesta noite aqui temos um deserto a atravessar, e todos nós aqui precisamos atravessá-lo cantando, regozijando, sem olhar para trás, sem olhar para a direita, para a esquerda, sem ficar à beira do caminho, sem desanimar, sem murmurar. Então que nessa noite nós peçamos isso ao Senhor. Que nós peçamos: Senhor, nos dá da tua graça, nos reveste do teu poder e da tua misericórdia, para que nós possamos atravessar e dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós entramos ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso a Ti, porque quando Tu morreste da cruz do Calvário, Tu rasgaste o véu de cima a baixo, nos dando acesso à Tua presença. E com essa liberdade eu acesso a Tua presença nessa noite. Pequena, pecadora, humilde, eu me humilho na Tua presença nesta noite, porque eu sei que Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus que fazes tudo por nós. Tu és um Deus, Senhor, quando nós lemos na Tua palavra que nós somos abatidos, mas não humilhados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós sabemos, Pai, da nossa pequenez, mas nós também sabemos do Teu senhorio. Nós sabemos também que Tu és soberano e que Tu continua no controle das nossas vidas. Por mais que a nossa história, por mais que as nossas circunstâncias não estejam como nós gostaria que estivessem, como nós julgamos que elas deveriam estar, elas continuam no Teu controle, na Tua soberania, no Teu domínio, na Tua vontade. E por isso nós nos alegramos nesta noite. Por isso nós dizemos: Senhor, somos mais do que vencedores, porque Tu nos amou primeiro. Nós nos regozijamos porque onde abundou o pecado, a Tua palavra diz que superabundou a graça. Superabundou a graça. Tu venceste por nós a cruz do Calvário. Por isso, Senhor, Tu nos deu o direito de sermos livres, de sermos vencedores, de nos alegrarmos em Ti. Nada é sobre mim, sobre cada um dos Teus filhos. É tudo sobre Ti. É tudo sobre a Tua vontade. É tudo sobre a Tua soberania. Por isso, nessa noite eu entrego as minhas causas nas Tuas mãos. Por isso, nessa noite eu entrego a Gisele e Bruno nas Tuas mãos. Por isso, nessa noite eu entrego o exército de Sequoias às Tuas mãos. Por isso, nessa noite eu entrego a igreja reunida neste lugar, os jovens acampados naquela escola, porque Tu estás no controle e Tu vais segurar as nossas mãos. Tu vais nos carregar no colo quando necessário, mas Tu, Senhor, vai nos fazer passar a linha de chegada e regozijando e celebrando e Te adorando e regozijando, como Miriam fez. Anda lá, Jurianda e canta lá. Senhor amado, pelos olhos da fé, eu vejo os Teus filhos sendo mais do que vencedores, trilhando, Senhor, os Seus desertos, mas trilhando, aprendendo, trilhando, florescendo, trilhando, crescendo, trilhando, Senhor amado, com mais comunhão contigo, com mais perseverança. Eles vão trilhar, Senhor, porque Tu estás ao nosso lado. Espírito Santo, Tu não nos deixa. Oh Jesus, segura as nossas mãos, segura a nossa mão e vai, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos e não olharemos para trás e não olharemos para os lados. Por mais que o desânimo nos atinja, por mais que a circunstância nos mostre que nada mudou, que tudo piorou, mas nós nos alegramos em Ti.
ti. E nós trazemos à nossa memória a tua palavra quando diz: tudo é possível para Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua presença nesta noite. Amém, Jesus. Amém.